Fala, rapaziada, PVC e Nivaldo Prieto foram lá no Flow Esporte Clube e falaram bastante. Podcast aí de mais de 1 hora falando sobre o futebol brasileiro, e eles fazem uma análise absurda do Filipe Luís, e o PVC conta uma história aí do Filipe Luís lá em Madrid. Se liga aí. Embora não houvesse a felicidade com o Tite que existe com o Filipe Luís, o que é que se dizia? O Flamengo era o melhor time do estadual. E quando chegou em julho, era assim: pô, também ele gastou toda a bala no estadual pra agora chegar e não tem perna. Foi. Então, que é um que. Ou poupou na Libertadores, ficavam falando isso também. E foi a melhor fase do Flamengo foi quando perdeu os jogadores da Copa América. Sim. Então, aí também tem um detalhe que a gente precisa olhar: a temporada inteira repleta de obstáculos. Ou seja, como é que vai ser o Flamengo em julho? Como é que vai ser o Flamengo em agosto, quando voltar do Mundial? Sim. A gente vai entender isso pouco a pouco. O que não significa que o Filipe Luís vai ser menos promissor se eventualmente faltar perna ali na frente. É o primeiro ano, ele não tem um ano de Não tem um ano de carreira. carreira. Sim. Quando quando o Filipe Luís assume ano passado, eu era cético, sabe? Assim, porque justamente pela falta de experiência dele. A gente sabia quantos jogadores a gente conhece aí que foram excelentes jogadores e eram inteligentes em campo, ok? Vira técnico, não vira. Comum. Mas o Flamengo tem um histórico também disso, né? De pegar um cara interno e ser campeão. Isso já aconteceu algumas vezes com o Flamengo. Aconteceu com o Andrade, aconteceu com o Paulo César Carpegiani, mas tem um Carlinhos. dado... Jaime, né? O Jaime já tinha sido técnico antes de 2013, né? Já tinha assumido interinamente, como o Carlinhos. Sim. Né? O Carlinhos já tinha sido técnico em 83 e não foi ele o campeão. Depois, quando assumiu em 87, foi ele o campeão. Depois saiu, voltou. Mas tem um histórico, sim. Agora, o Filipe Luís tem uma coisa impressionante que é o número, a estatística. Porque o Paulo César Carpegiani foi campeão pela primeira vez no jogo 32 da carreira. O Filipe Luís está no jogo 28, já tem 3 taças. Ele tem a Supercopa, que não é título, mas ganhou a Supercopa. Tem o Campeonato Carioca e tem a Copa do Brasil. No caso do Filipe Luís também, tá certo o que você falou, não dá para dizer que ele vai ser um baita técnico, muito menos que ele seria um grande campeão com o Flamengo quando começou. Mas já haviam indicativos, né, de profissionais que trabalhavam com ele. O Diego Ribas falou mais de uma vez, falou, olha, é um cara que no vestiário tinha uma baita de uma relação com o Jorge Jesus. Falam dele há algum tempo. E o próprio Jorge Jesus falou. Falou, olha, é para ser técnico. Da mesma forma com o Simeone no Atlético. Né? Da mesma forma, a relação muito próxima que ele tinha, que tem com o Diego Simeone, fala, pô, é um cara absolutamente inteirado e interessado no trabalho de técnico. Você vê que não é coincidência, né? Todo mundo que trabalhou com o Filipe Luís fala isso. Jorge Jesus, Simeone, o Mancini, que jogaram juntos lá no Figueirense, falou isso essa semana. Então não é coincidência. Assim, a minha questão com o Filipe Luís na época não era nem tática e técnica, essa coisa não. Apesar que é aquele negócio, né? Que o Renato Gaúcho falou lá no passado, com esse dinheiro todo até eu, né? Ele falava isso aí. Verdade. E vários técnicos passaram e tem esse dinheiro todo e não conseguiram muita coisa com o Flamengo. E o Filipe Luís parece, desde que ele assume, que ele tem muita noção de que ele tem um time que quase ninguém vai ter no Brasil, que ninguém vai ter essa condição. Mas eu temia por ele a outra questão, porque a questão tática técnica é uma coisa, vestiário é outra. Os colegas, né? Os colegas, todo mundo, ele jogou com parças. todo mundo ali, pô. Como que ele ia lidar com o Gabigol? Lembra do Gabigol? Exatamente, o Gabigol. E assim, e ele lida muito bem, ele parece que tem os caras na mão dele, o que é impressionante estar tão jovem. E eu sempre falo assim, que a carreira do Filipe Luís, como Flamengo, é completamente impressionante, pô. O cara foi jogador, campeão de tudo que podia, se aposentou, falou, se eu não tenho condição de jogar no Flamengo, eu não jogo mais, volta pro Flamengo, é técnico, já é campeão e continua. Isso é uma loucura, cara. Sabe? E assim, eu acho que em depois, a galera de 2019 tem uma idolatria muito grande e tal. Só que ele não era um dos mais... Queridinhos. Não era um dos mais falados, assim. Não tinha muita mídia e tal. Ficava muito mais no Gabigol, Bruno Henrique e o Arrascaeta ali, né? A galera do ataque. Só que eu acho agora, dependendo se ele ganha mais um título. Qualquer um desses aí grande. Ele já tá... Eu acho que ele já tá no hall dos maiores da história do Flamengo já, agora. Mas se ganhar mais um ainda... Calma. É uma coisa doida. O Flamengo é isso aí. Não, tudo bem, mas o... E o Renganeschi. Renganeschi não. O Modesto... O Freitas Solis. Sim, mas eu acho assim, depois da era do Zico, o Flamengo não teve uma era tão vitoriosa assim, né? Desde que a gente passou um tempo
difícil, né? E pior que eu nasci bem depois que acabou a era do Zico, né? Ótimo nisso. Né? Esse período. Então eu passei, inclusive, eu tava até lembrando esse negócio do Corinthians eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, voltou o trauma lá da eliminação do Defensor. O Flamengo toma 3x0 no Uruguai, 2007. faz 2x0 em casa, 2007, faz 2x0 em casa e não... Eu abraço. E não vai, né? Isso que é alegria, né? Hã? É isso que é alegria, né? Pois é. Mas eu assim, eu vejo muitos jornalistas também falando que o Brasil segue muitas modas, né? E assim, o Jorge Jesus foi o primeiro português bem sucedido, ver outra galera, não sei o quê. E aí que talvez com a ascensão aí do Felipe Luiz, já sendo campeão, não sei o quê, talvez traga a gente produzir mais técnicos, né? Porque como é que tá? A gente ficou muito pra trás na criação de técnicos brasileiros. Cara, eu tenho um ponto. São temas bons. Vamos lá. Você quer falar? Então, eu falo até mais rápido. Eu acho que existe uma importância fundamental. Não, falo mais rápido. Importância fundamental no trabalho que você faz e o legado que fica no clube, né? Que é o caso do Felipe Luiz. Para sair um pouco do futebol, Gustavo Kuerten, né? O que representou o Gustavo Kuerten na era de ouro do tênis brasileiro, né? E qual foi a sequência de trabalho que houve depois do Kuerten? Nenhuma sequência. Sim. Nenhuma sequência. Agora tem o João, né? É aproveitar este momento e continuar o trabalho. Você vai ter frutos. A pergunta que você fez é exatamente nesta relação. Você faz um bom trabalho com o Felipe Luiz e vai ter uma sequência de trabalho. É como o garoto que tem o Gabigol como ídolo, né? E de repente ele quer ser jogador de futebol e ele vai se aplicar e ele vai ver toda aquela referência do ídolo dele. Isso vai fazer diferença na carreira de todo profissional. E eu entendo da mesma forma com relação ao Felipe Luiz e os técnicos brasileiros, que é a pergunta que você fez. Eu falo rápido, é isso aí. Eu acho que a gente tem um déficit teórico. Não quer dizer que você tem um déficit prático. Por exemplo, o Dorival Júnior é o maior técnico do planeta. O Lionel Scaloni também não era em 2019. O Scaloni não é um exemplo de um técnico mais moderno do planeta. Tem técnicos argentinos, o Simeone é mais moderno do que o Scaloni. Mas a gente tem um problema no Brasil. Qual é o grande déficit deste país? Educação. Se você tem um déficit educacional, é natural que você tenha advogados menos bem formados, médicos menos bem formados, jornalistas menos bem formados, jornalistas, técnicos de futebol. Não é que você... O problema do Brasil é que a cultura do futebol brasileiro, toda ela é oral. Então, vou dar um exemplo. No livro que eu escrevi, Escola Brasileira de Futebol, tem um capítulo sobre o TIM. Porque o TIM, todos os grandes jornalistas, o Fernando Calazan, José Trajano, que trabalharam com o TIM, dizem: o TIM foi o maior estrategista que existe. Aí eu liguei pro Gilson Nunes. O Gilson Nunes foi ponta esquerda do Fluminense, campeão em 64, e ponta esquerda do Vasco, campeão em 70. Gilson, como é que era o TIM? O TIM era estupendo. O TIM era uma coisa. O maior estrategista que eu trabalhei. O TIM, quando ele estava no vestiário, mudava o jogo no intervalo. Falei, tá bom, mas me dá um exemplo disso. O que ele fazia? Ele vinha com aqueles botões dele e mostrava como era o posicionamento. Me dá um exemplo prático. Um jogo, por exemplo, Fluminense e Bangu, vocês estavam perdendo no intervalo e viraram 2-1. Isso eu não sei não. O que é isso? Isso significa que ou você viu o cara treinando, ou você não sabe. Isso tinha que estar escrito. A cultura do futebol brasileiro... Por que a gente está mudando o nome de posição? Você fala com qualquer técnico hoje, ele fala assim, não, meu externo... Mas por que externo? Por que ponta precisa chamar externo? Se ponta em inglês é winger, e na Inglaterra continua sendo winger. A posição não mudou de nome. Por que a gente fala externo? Porque a gente está lendo a literatura de Portugal. Sim. Porque lá eles conseguiram transformar o resultado dos técnicos portugueses. Até 2006, 61% dos técnicos campeões em Portugal eram estrangeiros. De 2006 para cá, são 21 campeonatos, 20 vencidos por técnicos locais. Um estrangeiro que foi o Roger Schmidt pelo Benfica. Faculdade o que mudou? Futebol. Faculdade. E juntar conhecimento teórico com conhecimento técnico. Isso a gente não faz. O Felipe Luiz tinha um grupo de estudos.
como o Thiago, que jogou com ele no Atlético de Madrid. Já contei essa história, que eu tinha uma foto do Brasil e Venezuela na Fonte Nova em 2019, que a Venezuela jogou com linhas de 5 e linhas de 4. Eu parei com ele na zona mista no vestiário depois e falei: Felipe, quem faz isso na Espanha são vocês do Atlético de Madrid. Como é que o adversário sai de vocês? Ele pegou a foto, ficou olhando e falou assim: pô, vou mandar isso pro Thiago. E não me respondeu. Mas, cara, é o Real Madrid que sai de vocês assim. O que arapuca que eles armam contra a armadilha que vocês fizeram? Ele falou: vou estudar isso aqui. Vou mandar pro Thiago. E foi estudar aquilo ali. E o Thiago hoje é o que lá? O Thiago hoje não é. O Thiago acho que é auxiliar técnico, não sei onde é que ele tá. Mas eles tinham um grupo de estudos. É inacreditável que você saiba que a CBF Academy produz 15 milhões de reais por ano e não forma um técnico. Isso é inacreditável. Concordo. Cara, eu vou dizer, formou foi o Felipe Luiz que saiu da CBF Academy. Mentira! Quem formou o Felipe Luiz técnico não foi a CBF Academy. Não, foi a carreira dele. Pior que um dia eles vão querer trazer pra si os louros, né? Olha, Felipe Luiz, mais um técnico brasileiro formado aqui, olha como a CBF trabalha. E quem formou ele, cara, foi os anos que ele esteve na Europa, aprendendo com os treinadores lá. Não tem nada a ver com a CBF. Ele toda lá fora que ele Foi a vida. desenvolveu, exato. Exatamente. Inclusive o Mauro tem essa frase, né? Que ele falou recentemente que o Felipe Luiz, ele é um técnico europeu no Brasil, porque no sentido de a criação toda, os métodos de trabalho, de vestiário, como lidar, como o que você gosta de ver em campo, o que você gosta de ver, não só de jogador, tá? De estrutura, tudo isso é da cabeça dele de fora. Muitas coisas, eu não sei se ele pede aqui ou não, mas tudo que ele foi... o jeito que o Simeone motivava ele para determinados jogos e o time, óbvio que você aprende isso de outra maneira, então você consegue reverter algumas coisas. Mas Escola europeia, né? Mas ele tem influência do Figueirense. Exato. Do Marco Aurélio Cunha, que trabalhava com ele, Jorge que era um Jesus cara também. que estava no vestiário. Não, cara, a tua referência é a tua vida. Sim. Se você trabalhou em Santa Catarina, na Espanha, a referência dele... Ninguém tá falando do técnico dele no La Coruña, Sim. né? Ninguém tá falando do técnico dele no Real Madrid B. A gente fala do Simeone e do Jorge Jesus. Mas a referência dele vem desde a base do Figueirense. Pode ter vindo do Marco Aurélio Cunha, que é muito amigo dele, que é um cara que sabe entrar no vestiário e liderar vestiário. Então, ele é um técnico brasileiro, porque a gente fala há tanto tempo que jogador brasileiro, quando volta da Europa, volta com outra formação tática, tirando o Pato e o Ganso. Mas é mentira. Porque muitos jogadores do futebol brasileiro voltam pro Brasil pra usufruir. E o Felipe Luiz não veio pra usufruir. O Felipe Luiz trabalha no futebol brasileiro de 2019 a 24. E ele trabalhou com o Jorge Jesus, mas ele trabalhou com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, com o Dorival Júnior, com o Domenech Torrent, com o Jorge Sampaoli, que ele disse que foi o que menos deu certo. Então, a experiência dele, o conhecimento dele, é a vida dele. Ele curte isso, né? Ele curte, ele usufrui disso. É a busca do sucesso. É a busca do prazer dele. Galera, dito isso, o Felipe Luiz não vai ficar muito tempo no Flamengo. É uma realidade aí que a gente já tem que começar a aceitar. Eu acredito que esse ano de 2025 se encerrando com qualidade, a gente ganhando mais uma ou outra coisa, o Felipe Luiz não fica. Veja quantas pessoas diferentes toda semana elogiam o trabalho do Felipe Luiz. Isso chama atenção, cara. Chama atenção lá fora também. O Jornal de Madrid, quando o Flamengo foi campeão estadual agora, fez uma matéria falando sobre isso. Sobre o título de Felipe Luiz. Então isso chama atenção, cara. Aí vem um time médio da Europa, com a possibilidade de o Felipe Luiz disputar uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões, uma Premier League. Você acha que ele não vai acabar saindo? Claro que vai, cara. Lá onde o futebol taticamente te exige mais, você aprende mais. Claro, o Brasil é muito pequeno pro Felipe Luiz continuar treinando aqui, trabalhando aqui. É muito pequeno. Então ele não vai ficar muito tempo. A gente não sabe o que vai acontecer no meio do ano, quando tiver Super Mundial,
a Libertadores começar nas suas fases de mata-mata, as convocações, lesões, a gente não sabe se Felipe Luiz vai manter esse ritmo. A gente não sabe disso. Igual ano passado foi com o Tite, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E como foi falado no vídeo, não quer dizer que se ele dar uma derrapada aí no meio do ano, não continuar ganhando tanto quanto ele tá ganhando agora, não quer dizer que ele não seja promissor. Mas o fato é que ele não vai ficar muito tempo aqui. Pode ser ano que vem, pode ser no outro, a gente não sabe, cara. É só ele continuar ganhando uma ou outra coisa que já alguém tira ele. E um monte de gente do Brasil, treinador, jogador, jornalista, apresentador, fica aí, ó, falando dele. Seleção brasileira, cogitando ele. Uma hora isso vai acontecer. A gente que é flamenguista, a gente tem que aceitar que a passagem do Felipe Luiz aqui no Flamengo vai ser curta. E é aproveitar e torcer para ele ganhar o máximo de coisa possível. O link do Flow Esporte Clube vai estar aqui na descrição. Confere lá o vídeo na íntegra. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!